Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa aula, a essa videoaula. Eu sou o professor Alenilson Nobre, o professor de Geografia de vocês, né? E sejam todos bem-vindos a essa atividade 2, atividade de diagnose, atividade de revisão de alguns temas que foram abordados no ano passado dentro da nossa disciplina. E esse tema que eu trago para vocês nessa videoaula é sobre os continentes, né, que é um importante tema estudado dentro da geografia, né, os continentes terrestres. Continentes, conceitualmente falando, são grandes extensões de terras emersas, né, extensões de terra emersas, ou seja, são aquelas terras que estão acima dos oceanos e mares e que são limitados por essas águas, né? Pelos oceanos e pelos mares. Portanto, pessoal, turminha do nono ano, aquelas áreas continentais, a parte sólida do nosso planeta, né? Formada pelos continentes, né? Se difere da parte líquida, né? Que são formadas pelos oceanos e mares. De acordo com um critério, eu estabeleço uma divisão dessas terras emersas ou dessas áreas continentais que nós chamamos de continentes. Então, os continentes, de acordo com o critério histórico-cultural, nós temos o continente da América, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania e também o continente da Antártida. Vocês poderiam mencionar também, professor, mas já que conceitualmente continente é uma extensão de terra limitada pelas águas, ou seja, cercada ali pelas águas, por que a Europa e a Ásia, que são partes continentais que estão juntas, não significa, não é denominada apenas um continente? Essa divisão em continente europeu e asiático vai obedecer um critério histórico-cultural, pois se formos analisar o critério geográfico, físico, nós aí denominaríamos de continente euroasiático ou Eurásia, por exemplo. A África ela não está ligada à Ásia e nem à Europa em virtude dos estreitos, né, dos canais. Tanto o canal de Gibraltar, que divide, né, o país Marrocos da África à Espanha, como também o canal de Suez, dividindo aí a porção africana do Oriente Médio, que é uma porção asiática. Ok? Então nós temos 6 continentes pelo critério histórico-cultural. E aí nós temos a questão 2, ou melhor, a questão 1, que está de acordo com esses conceitos que nós vimos agora há pouco. Né? A questão 1 diz o seguinte: o mapa mundi abaixo apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes e gostaria que vocês marcassem a alternativa correspondente à cor do continente americano no mapa. Qual seria a cor correta de acordo com a imagem e relacionado ao continente americano? E sobre esse continente, o continente americano, nós vamos desenvolver mais algumas questões, tá? Esse mapa e as informações contidas aqui nesse slide vai mostrar justamente uma divisão da América, que é uma divisão mais usual das terras americanas. Para poder dividir esse continente, é preciso estabelecer critério, tá? O critério abordado nessa divisão aqui em América do Norte, América Central e América do Sul obedeceu o critério da localização geográfica. Então, de acordo com o critério da localização geográfica, eu estabeleço uma divisão do continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Só que não existe apenas essa divisão. Apesar de que essa divisão anterior, América do Norte, Central e América do Sul, é a mais comum, é a mais usual, existem outras formas de dividir o continente americano. Essa divisão aqui
ela está de acordo com a regionalização histórico-cultural. De acordo com essa regionalização, nós dividimos a América em duas porções, chamada a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Essa divisão, ela está relacionada à forma como essas duas porções foram colonizadas. A América Anglo-Saxônica, onde predominou a colonização inglesa, e a América Latina, onde predominou a colonização espanhola e também a portuguesa. Vamos para as questões? Na questão 2, trata justamente para que nós possamos observar os mapas 1 e o mapa 2, né? E ao observar esse mapa 1 e mapa 2, nós vamos descrever na letra A quais são os critérios utilizados para regionalizar o mapa 1 e o mapa 2. Agora há pouco nós falamos dessas duas divisões da América e os seus respectivos critérios. Então, vocês vão responder na letra A esses dois critérios. O mapa 1, um critério, e o mapa 2, o outro critério. Já na letra B, nós vamos identificar cada conjunto regional, ou seja, cada região dos mapas 1 e do mapa 2. De que maneira, professor? Quantas Américas está relacionada à divisão do mapa 1? Que são 3. É só você descrever o nome delas. E no mapa 2, que são 2. É só você descrever o nome delas. Aproveite para fazer uma observação da legenda do mapa, que isso vai justamente auxiliá-los nessa resolução. Beleza? Ainda em cima do estudo sobre o continente americano, eu trago para vocês aqui uma outra divisão, que é a divisão política. Nessa divisão política, vocês observem que cada porção, cada cor representativa desse mapa do continente americano vai identificar um país. Tá? Nós temos aqui os maiores em termos territoriais: o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, né? O Canadá aqui em verde, os Estados Unidos, aí você tem o México, você tem aqui a Argentina. E a questão... Então, nono ano, nessa questão 3, de acordo com essa divisão política e a localização geográfica, né, na divisão da América em América do Norte, América Central e do Sul, esses países da letra A até a letra J, Brasil, Haiti, Estados Unidos, El Salvador e assim por diante, eles estão localizados em qual desses grupos da América, do continente americano? O Brasil, na América do Norte, América Central ou América do Sul? Por exemplo, o México está localizado em qual desses três conjuntos? Ah, professor, como é que eu vou saber? Aí vocês usem do artifício da pesquisa. Vocês vão colocar o nome do país e saber a localização em qual das Américas esses países americanos eles estão localizados. Ou América do Norte, América Central ou América do Sul. Beleza? Então vocês vão escrever em cada país à frente essa porção do continente americano. Ainda falando sobre o continente americano, algumas características do nosso continente: é o segundo maior do planeta, né, em extensão territorial, mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, né? Perde somente para o continente asiático. Então o continente asiático é o primeiro em extensão territorial, o continente americano é o segundo. Possui terras nos hemisférios norte e hemisfério sul. E de que maneira eu determino essa localização de terras no hemisfério norte e hemisfério sul? A partir da localização da linha do Equador. Observe o mapa. Então eu fiz uma divisão aqui, a linha do Equador, e a partir da linha do Equador nós dividimos em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então nós temos terras do continente americano no hemisfério sul e também possui terras do continente americano no hemisfério norte.
E ele está localizado totalmente no hemisfério oeste. De que maneira nós determinamos essa localização no hemisfério oeste? A partir do meridiano de Greenwich. No meridiano de Greenwich, nós temos a leste do meridiano e oeste. Então, toda a América está localizada no hemisfério oeste. Outra característica, além da linha do Equador, o continente ele também é cortado, cruzado por alguns outros paralelos. O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Além dele, lógico que eu mencionei agora há pouco, a linha do Equador. O continente americano, ele possui uma grande extensão norte-sul de suas terras. Então, essa grande extensão latitudinal de suas terras, desde o ponto mais extremo ao norte até o ponto mais extremo ao sul, nós vamos ter uma consequência marcada pela expressiva presença de recursos naturais no continente americano. Então, essas são algumas informações sobre algumas características do nosso continente americano. A questão 4 é muito simples. Vocês irão dar sentido a essa frase que está incompleta, com várias lacunas, Nós temos 9 palavras, Ártico, Equador, Sul, Pacífico, Norte, Atlântico, Capricórnio, Central e Câncer. E aí vocês irão completar essa frase de acordo com essas expressões. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês poderão pesquisar algumas dessas terminações. Mas está muito fácil, é só vocês completarem aí essa frase de acordo com uma dessas palavras. 9 palavras e 9 espaços nessa frase. Na questão 5, ela vai estar relacionada às organizações internacionais que nós vamos encontrar no nosso continente americano. Mas, para isso, eu trago rapidamente aqui para vocês o conceito do que viria a ser uma organização internacional. Toda e qualquer organização que vai envolver entidades formadas por países, por nações, com o objetivo de solucionar determinado problema, seja político, seja social, seja econômico ou mesmo ambiental, isso vai ser denominado de organização internacional. Ok, pessoal? Então, na questão 5, vocês irão fazer uma pesquisa. É muito simples. Vocês irão escolher 3 organismos internacionais ou blocos econômicos, tanto faz, tá? Do continente americano. Então, pesquisem esses 3 organismos. 3 tem que ser da América, ok? 3 organismos. Vocês irão pesquisar e depois vocês irão descrever os objetivos desses 3 organismos. Tá legal assim? Muito simples, não é isso? Utilizem a ferramenta de pesquisa. 3 organismos internacionais do continente americano ou bloco econômico, tanto faz, e também descrever 3 objetivos deles. Apenas 3. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula dessa semana, essa aula de revisão, na segunda atividade de revisão. Aproveite para que vocês possam se inscrever em nosso canal, Ale Turminha Geo, nosso canal dedicado às nossas aulas de geografia. Tá? Grande abraço, pessoal. Boa semana a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.